mais do próprio Senhor Jesus. Que essa seja a nossa busca de termos sempre mais do Senhor, crescermos nele, aprendermos dele. E esse é o motivo da nossa meditação, da nossa aula de hoje, né? Que é exatamente sobre santificação. Não existe santificação sem confissão de pecado, sem reconhecimento de pecado. Não existe santificação sem uma obra maravilhosa de Deus em nós. E não existe santificação como um processo se nós não quisermos mais dele. Eu gosto sempre de lembrar que querer mais de Deus não está errado, ao contrário. É a própria expectativa que Ele tem de nós. Que nós queiramos mais dEle. Ser mais dEle. Viver mais para Ele e crescer mais nele. Só apertar aqui, André. Isso. Chegamos hoje à nossa, se eu não me engano, sexta aula no módulo de soteriologia. Eu esqueci de mudar ali. É o módulo 5, né? Mas é a sexta aula. Aliás, a quarta aula. E o tema de hoje é santificação. Todos pegaram o esbocinho na entrada? Alguém não pegou? Ficou sem para a gente entregar? Todos têm? Está faltando? Gabriel, faz um favor para mim. Isso. Mais alguém está sem? Todos têm? É só um guia e, como eu sempre digo, aí nessa anotação tem vários versículos que nós não vamos ler aqui, mas que você pode voltar a estudar na sua casa e ler todos esses textos. Então o tema hoje é santificação. E eu quero convidar você para lermos juntos o versículo que introduz o tema de hoje, que é Levítico 20, versículo 7. Juntos? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. É o que Deus fala para o seu povo, logo no início, e fica aqui um desafio para nós, e a gente vai conhecer melhor, entender melhor, quando ele diz, santificai-vos e sede santos. Eu vou fazer uma pergunta, e todo mundo tem que responder, ok? Eu vou olhar bem para ver se alguém vai ficar escondidinho para não responder. Eu quero saber o seguinte, quem aqui, eu não vou responder para não influenciar a sua resposta, certo? Então você fica à vontade para escolher uma das opções, mas quem aqui já é santo, levanta a mão. Gente, olha para o pastor. Você está na dúvida? Olha para o pastor Otávio. Você já é santo ou você não é santo? Eu vou tirar a sua dúvida. Todo aquele que é regenerado é santo. Todo aquele que é nascido de novo em Jesus é santo. Mas é verdade, no meio do estudo eu vou falar sobre isso, que muitas vezes a gente atribui santo, ou usa o termo santo, como um adjetivo. Como alguém que está acima da média, como alguém que vive um padrão de vida que ninguém mais vive. E a gente tem alguns conceitos populares sobre ser santo ou sobre santidade, que nem sempre é o conceito bíblico. Então o pastor Otávio respondeu, e se eu perguntasse aqui, quem ainda não é santo, qual seria a sua resposta então? Você também poderia levantar a mão. É uma obra que já começou, mas ainda não está completa. Eu já sou santo. Mas a santificação é uma obra que está em processo. Vamos lá, a primeira coisa que eu destaco aqui para nós é que até aqui todas as partes que nós vimos falam do começo da nossa vida cristã e são ações exclusivas de Deus, são atos que dependem total e unicamente de Deus, é Deus quem faz. Por exemplo, coloquei aí na ordem. O chamado do Evangelho é quando Deus se dirige a nós, é Ele quem faz isso. A regeneração pelo qual Deus nos comunica a nova vida,
É Ele quem faz isso. A justificação, pela qual Deus nos dá o direito legal de permanecer perante Ele, também é Deus quem faz isso. A adoção de filhos, pela qual Deus nos faz membros da sua família, é Ele quem faz isso. E aí vem a conversão no meio disso tudo, pelo qual nós nos arrependemos dos nossos pecados e a gente confia em Cristo para a nossa salvação. A conversão também é a obra do Senhor em nós. Agora a gente chega num capítulo onde a gente participa dessa história. Já não é mais uma ação única de Deus no homem, que é a santificação. É uma parte da redenção que é progressiva, ela não é de uma vez só, ela é progressiva, que Deus continua por toda a nossa vida terrena. É uma obra que Deus faz e nós, homens e mulheres, cooperamos com essa obra. Claro que Deus tem um papel, nós temos outro, os papéis são bem diferentes, mas a gente participa. Santificação é obra progressiva de Deus e do homem, que nos torna mais e mais livres do pecado e iguais a Cristo. Guarda isso. Santificação é obra progressiva de Deus e do homem, que nos torna mais e mais livres do pecado e iguais a Cristo. O que nos torna semelhantes ao Senhor Jesus Cristo é a nossa santificação. Está aí. Você podia ler comigo? Para memorizar isso daí, ou pelo menos tirar um resumo, uma síntese de tudo que nós vamos conversar juntos. Vamos lá? Santificação é a obra progressiva de Deus e do homem, que nos torna mais e mais livres do pecado e iguais a Cristo. Nós vamos ver como que isso funciona. Existem 3 áreas de vitórias sobre o pecado que o homem e a mulher podem provar. 3 áreas de vitórias que a gente pode provar sobre o pecado. Primeira delas é a vitória sobre o mundo. A Bíblia diz isso para nós, 1 João 5:4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Como vencer o mundo? É pela nossa fé. Deus deu para nós essa possibilidade de vencermos o mundo através da nossa fé. A segunda área em que nós vencemos o pecado, podemos vencer sobre o pecado, na ação do Espírito Santo em nós, é a vitória sobre a carne. É possível vencer a carne. Romanos 7, versículos 24 e 25. Eu queria desafiar as mulheres a lerem esses 2 versículos. Vamos juntos? Eu começo, as irmãs continuam. Vamos lá? Desventurado homem que sou. Muito bem. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos dá condições de vencermos a carne. Você deve estar com algumas perguntas aí, eu já vou responder. Terceira área de vitória sobre o pecado que o homem e a mulher podem provar é a vitória sobre o diabo. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem como resistir e tem como vencer o diabo. Mas você acha que a gente pode vencer já, por completo, o mundo, a carne e o diabo? Por completo? Não. Nós não podemos vencer por completo o mundo, a carne e o diabo. Por quê?
Porque essas vitórias, elas ainda não são plenas, por causa do pecado que habita em nós, que ainda habita em nós. Então, por causa do pecado, nós ainda não vencemos por completo, nós ainda não somos vitoriosos por completo, mas nós temos condições de vencer. Deus tem nos dado condições, existem vitórias aqui, vitórias ali, vitórias lá, existe a possibilidade de derrota aqui, derrota lá, mas nós temos condições por Jesus. Sem Jesus, não há condições de vencer o mundo, a carne e o diabo. Mas com Cristo, na obra que Ele começa em nós, faz em nós, desenvolve em nós, Ele vai nos habilitando a vencer dia a dia. Você tem provado disso? De cada dia se ver mais forte em Jesus? Quem não acompanha, eu vou explicar para entender melhor, né? Mas quem gosta de MMA, de boxe, de esportes individuais, esse tipo de esporte, né, principalmente de luta, eles se apresentam sempre, os lutadores, como sendo invencíveis ou sendo os melhores da categoria. Toda entrevista é assim, faz parte de todo jogo se mostrar como invencível, como o melhor preparado, como aquele que não entra para perder e com certeza já ganhou a luta antes de lutar. É sempre assim, sempre assim. Só que nem sempre isso acontece. Os dois se apresentam assim, um ganha e outro perde. Ou as duas se apresentam assim, uma ganha, a outra perde. Quando a gente entra na batalha, nós não entramos na batalha pensando que nós temos condições de vencer. Quando a gente pensa que a gente tem condições de vencer, a gente já perdeu. Nós já entramos derrotados. Mas quando nós entramos na vida e na batalha do dia a dia, quando a gente amanhece e fala, Senhor, é por causa do Senhor. O dia de hoje é para o Senhor. E se o Senhor não der vitórias, se o Senhor não abrir os meus olhos, se o Senhor não guardar o meu coração, não me ajudar nesse processo, eu não tenho condições de vencer o pecado, nem o mundo, nem o diabo. Deu para entender? Reconhecer a nossa fraqueza é o primeiro passo para a vitória. Eu não tenho condições por mim mesmo, mas eu dependo do Senhor. Alguns termos bíblicos acerca da santificação. Primeiro, o termo santo. Acho que eu coloquei no esbocinho de vocês, que o termo santo e as suas formas variadas aí, aparecem cerca de 400 vezes no Antigo Testamento. E aí no Novo Testamento, 12 vezes, falando dos seus discípulos, dos crentes. E esse termo refere-se ao estado de ser separado ou de ser colocado à parte daquilo que não é santo. Por isso, você pode responder, quem aqui já é santo? Eu já sou santo, porque eu já fui separado do mundo para Cristo. Deus me tirou de onde eu estava e me colocou do lado dele. Eu já sou santo? Sim, claro. Ele já me separou. Eu não faço mais parte daqueles que vivem sem Jesus. Eu vivo com Cristo. Agora, como eu disse, em relação ao substantivo adjetivado santo, né? Muitas vezes ele é usado de uma forma equivocada. Só que ele nunca, na Bíblia, está associado com qualidade de vida diária das pessoas. Deu para entender? Nunca como qualidade de vida diária das pessoas. Segunda coisa importante, nunca é usado para falar de alguém que não está vivo. É usado para falar de quem está vivo. Santo é quem vive. Entendeu? Claro, fácil de entender isso. É usado para falar de quem está vivo. Então, esse adjetivo, né, que se for usado como adjetivo, não é para quem já morreu,
é para quem está vivo, e não é para medir qualidade de vida. Esse é mais santo do que aquele. O segundo termo é santificar, e essa palavra usada no Antigo Testamento 106 vezes, no Novo Testamento 31 vezes, e santificar significa colocar à parte. Eu vou separar, esse aqui não vai ficar ali, vai ficar à parte. Eu não sei se você tem uma caneca que você gosta de usar na sua casa, específica, se você tem um copo que você gosta de usar, um copo específico, se tem uma coisa que você fala assim, não, esse aqui é meu. Né? Você separa, esse aqui é para o meu uso. É isso que Deus faz com a gente, Ele nos santifica. Então indica que a pessoa ou alguma coisa, ou a coisa santificada, foi colocada à parte ou separada de outras em sua posição e relacionamento perante Deus. Isto é, separado daquilo que não é santo. Isso aqui é santo, então eu separo, aquilo não é, eu deixo lá. Esse é o significado geral da palavra. Por fim, santificação é uma obra divina, na qual o homem regenerado, presta atenção, só o homem regenerado vai participar disso, vai poder provar disso, só aquele que provou de Jesus, só aquele que foi resgatado por Cristo, então regenerado, é que ele participa da santificação, prova disso, e ele vai cooperar. Aqui a gente participa, para que então ele possa ser cada vez mais conformado à imagem de Cristo nessa vida. Cada vez mais parecer com Cristo nessa vida terrena, nesse tempo aqui. Aqui uma observação importante para nós, um quadro que eu encontrei falando sobre a diferença ou as diferenças entre justificação e santificação. Quem esteve na aula passada quando o tema foi justificação? Deixa eu saber. Quais as diferenças? Eu vou ler algumas aqui, os irmãos acompanhem. Por que é importante destacar as diferenças? Porque isso tudo começa quase que ao mesmo tempo. Começa quase que ao mesmo tempo. A gente não sabe separar, a gente não sabe colocar, por exemplo, isso vem antes, vem depois. Tem uma ordem que a gente encontra na Bíblia, uma ordem teológica, e até nós estudamos nessa ordem, mas tudo começa meio embolado, mas são coisas diferentes. Presta atenção. A justificação é uma posição legal. Quem esteve aqui, estudou sobre isso, tem lá anotado, senão você pode pegar a aula na semana que vem, a gente vai mandar no grupo do WhatsApp, vai estar lá o áudio e os slides também. Justificação é uma posição legal. Nós éramos culpados, Deus paga o preço por nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a dívida com Ele mesmo, e legalmente nós nos tornamos justos porque fomos justificados. A santificação é uma condição interna, uma coisa que acontece dentro de nós. Na justificação, ocorre uma vez só. Fomos justificados uma vez por todas. A santificação continua pela vida toda, pela vida fora. A justificação é uma obra inteiramente de Deus. Fica comigo. A santificação, nós participamos, nós cooperamos nessa obra com Deus. A justificação é perfeita nesta vida, por isso uma vez só. A santificação, ela não é perfeita nessa vida. Não é perfeita. A justificação é a mesma em todos os cristãos. A mesma. Seja onde for, na idade que for, o tempo que for, é a mesma. A santificação, ela é maior em uns do que em outros. E você pode colocar uma interrogação aí, que já a gente vai explicar por que isso. Ou se você já sabe, você vai concordar comigo. Se não, eu vou explicar por que pode ser maior em um do que em outros. 3 estágios da santificação. Está acompanhando aí comigo? A santificação, ela tem um início. Aonde ela começa? Qual o começo da santificação? Como que a gente pode perceber que ela começou na vida de alguém, na vida de um cristão? A justificação, aliás, a santificação
tem um começo na regeneração. Quando a pessoa é regenerada, ali começa a santificação, o processo dela tornar-se semelhante a Cristo. Quem dá o início é o próprio Deus. O próprio Deus. A santificação é um estágio da salvação. E ela deve ter início em algum momento na vida do homem e da mulher regenerados. Quando acontece? Na regeneração. Então vem uma mudança moral definida, e ela ocorre na nossa vida no momento da regeneração. Eu passo a entender o que nós lemos no Salmo 51. Davi, ele tentou esconder o pecado dele, e Deus trouxe à tona o pecado dele. Se Deus não trouxesse à tona o pecado dele, ele não teria crescimento na santificação. Para que ele continuasse crescendo e sendo desenvolvido na santificação, Deus trouxe à tona uma chance, uma possibilidade de continuar crescendo. Tito 3:5. Vamos ler juntos? Não por obras, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem fez isso? Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele lavou e Ele regenerou, Ele renovou. É isso que Ele faz através do Espírito Santo. Cristo paga o preço na cruz, o Espírito Santo aplica isso tudo no nosso coração. Mas uma vez em que nós nascemos de novo, nós não podemos continuar pecando como um hábito ou como um padrão de vida. Não é raro a gente conversar com pessoas, homens e mulheres, independente da idade, que lutam para se afastar de pecados específicos, áreas específicas. Coisas que foram incorporadas na vida da pessoa antes da conversão. E aí tem dificuldades para abandonar esse tipo de pecado. Nós não podemos mais viver com o pecado como um padrão de vida, como se fosse algo aceitável ou tolerável pelo nosso Deus. A gente muda de hábito. É verdade que a pessoa que se converte, ela ainda não tem conhecimento de todos os seus pecados. É verdade que uma pessoa que já viveu 50 anos convertidos, também não conhece todos os seus pecados. Deus vai trabalhando a nossa vida, nos convencendo, nos mostrando, nos apontando falhas, porque Ele participa dessa obra da santificação. Ele dá o início e Ele participa em todo o tempo. E nós participamos dessa obra, desse trabalho da santificação, reconhecendo o pecado, pedindo perdão e lutando para não errar mais na mesma área. Deu para entender? Não é complicado, né? Essa é a parte fácil, não é difícil. Tem o que Deus faz, tem o que nós fazemos. Então vamos ler aí, 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Eu e você, nós não podemos viver pecando, cometendo os mesmos pecados, e anos vão passando, a gente vai arrastando aquilo, acomodado com aquilo. Ah, é assim mesmo, isso acontece, toda mulher faz isso, todo homem faz isso, toda pessoa faz isso, ou ninguém faz isso, então também não faço. Eu assumi esse pecado de não fazer isso ou aquilo. Será que é pecado mesmo? Ninguém faz. Ou, será que é pecado mesmo? Todo mundo faz? A Bíblia diz para nós o que é e o que não é. Então esse passo inicial da santificação, ele envolve uma ruptura definitiva com o poder predominante do pecado. O pecado antes dominava, nos dominava, homem e mulher, e não importa a idade, ele domina todas as pessoas. Mas quando nós somos transformados, convertidos pela ação do Espírito em nós, então existe uma ruptura
com o poder do pecado sobre nós, mas também com o amor do pecado. O pecado tem poder sobre nós e nós muitas vezes amamos o pecado. E aí Deus vem e dá para nós condições, dá condição para o crente não ser mais dominado, regido, dirigido pelo pecado, para ele não mais amar o pecado. É uma luta? É uma luta. Não preciso citar aqui nenhum tipo de vício, nenhum tipo de pecado que muitas vezes aprisiona as pessoas, não preciso citar. Mas tudo aquilo que a gente não consegue abandonar por amor ao Senhor, tornou-se um ídolo na nossa vida. E precisa ser abandonado. Precisa ser muito bem administrado para a gente poder mudar de direção e agradar ao Senhor. O próximo estágio da santificação é que ela aumenta durante a nossa vida. À medida que nós vamos vivendo, a santificação cresce em nós, deve crescer em nós. Ela tem início com o trabalhar do Espírito Santo em nós, na nossa regeneração, mas à medida que nós vamos vivendo, ela precisa crescer em nós. Então ela tem início na nossa regeneração e ela se desenrola por toda a vida, aparece em níveis diferentes em cada cristão. Quando eu falei que você podia colocar uma interrogação lá, por quê? Que não é igual para todo mundo? É porque depende. Depende do seu arrependimento, da sua mudança de vida, daquilo que você abandona, da maturidade, da força para buscar o Senhor na palavra, em oração, na comunhão com os irmãos, na comunhão dos santos. Tudo isso. E depende da gente. Depende da gente trabalhar, depende do nosso esforço, sim. À medida em que eu luto para me aproximar de Deus, para conhecer, para provar mais dEle, para estar mais nele e Ele em mim, eu cresço na santificação. Se eu decido estagnar, eu não cresço mais. Eu não cresço mais. Mas é importante lembrar que quem decide estagnar, talvez, não decidiu nada. Ele só não provou da regeneração. Talvez. Ele não tenha provado da regeneração. Por isso, também não cresce na santificação, porque não foi santificado. Geralmente, o sentido principal que a gente usa, o termo santificação, fala disso. A pessoa santa, a pessoa que está crescendo, a pessoa que está desenvolvendo, a pessoa que está abandonando pecados, vivendo uma vida melhor. O empresário que antes fazia algumas coisas não muito lícitas no trabalho, agora faz só o que é lícito, abandonou o que é ilícito. O funcionário que antes burlava o sistema, agora ele não burla mais, e por aí vai. E por aí vai, os irmãos já sabem onde a gente vai chegar com isso, né? Romanos 6, 18. Primeiro versículo, vamos ler juntos? E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ele nos liberta do pecado, nos faz servos da justiça, é o que eu acabei de dizer. Eu vou viver de forma reta, de forma digna, íntegra, porque eu fui liberto do pecado. Agora Romanos 6, 11 a 13, eu vou ler, queria que você acompanhasse. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Mais uma vez, se você foi regenerado, você precisa dizer não ao pecado, fugir do pecado e crescer em santidade. O que Paulo está falando aqui? Paulo está escrevendo para a igreja em Roma que eles foram libertados do pecado, foram libertos do pecado, e que eles estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Só que ele reconhece, no último versículo, que o pecado permanece na vida deles. Por isso, ele dá um conselho: não deixem o pecado reinar e não se rendam ao pecado. Paulo começa
a epístola aos Romanos, chamando aqueles irmãos, aquela igreja, de santos. Ele chama de santos. Eu sempre lembro isso e é bom lembrar. Isso serve para nós. Ele chama de santos para dizer, vocês foram separados. E aí ele vai desenvolvendo a sua carta dizendo, gente, vocês não estão vivendo como gente separada. Vocês estão cometendo os mesmos pecados de quem não é separado, de quem não foi santificado. Mas vocês são. Para você ter uma ideia, era comum no meio da comunidade ter filhos que tinham relações com a esposa do pai, a madrasta. E era aceitável na comunidade. Não é que era escondido, não. Era aceitável. E Paulo vem, confronta o pecado, e ele diz, vocês não podem aceitar esse tipo de coisa, porque isso é pecado, isso fere a lei que o Senhor instituiu. Vocês já foram tirados do pecado. Vocês já devem estar mortos para o pecado e vivos para Deus. Se a gente viver desse jeito, nós seremos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Abandonando o pecado e vivendo para Deus. E como que a gente abandona o pecado e vive para Deus? Guarda uma coisa que eu vou te falar. Ninguém abandona pecado olhando para ele. Todos que olham para o pecado, sabendo que é pecado e é uma fraqueza sua, será atraído pelo pecado. Quem quer abandonar pecado, o que precisa fazer? Presta atenção. O pecado está aqui à minha direita. É a sua fraqueza, ou a minha fraqueza, está à minha direita. E enquanto eu olho para a minha fraqueza, eu não consigo resistir ao pecado. Como eu resisto? Do outro lado está Deus e toda a sua glória. Eu não resisto ao pecado olhando para o pecado. Eu não resisto ao pecado tentando me afastar dele olhando para ele. Para cada passo para trás eu dou 2 para frente. A gente resiste ao pecado virando para o Senhor. É importante que você entenda que a glória de Deus tem um poder de atração muitas vezes maior do que a beleza do pecado. Mas enquanto eu não me volto para o Senhor, eu sou atraído pelo pecado, você está entendendo? Deu para entender? Se eu não me voltar para o Senhor, o pecado vai me atrair. E é impressionante como nós temos a tendência de voltarmos as costas para o Senhor. Davi, homem de Deus, ele volta as costas para o Senhor. E ele olha na direção do pecado. E ele é atraído pelo pecado. Ele cai, compromete a sua família, põe em risco o reino. Deus salva o reino, mas a família paga o preço do pecado dele. Nós só nos afastamos do pecado se nós olharmos para o Senhor. Porque a glória do Senhor, ela nos envolve, ela nos atrai. Mas eu preciso olhar para Ele. Esse é o nosso papel na santificação. Ele já nos resgatou. Quem não é regenerado não consegue enxergar o Senhor. Não tem condições, os olhos não foram desvendados. O regenerado enxerga o pecado e enxerga o Senhor. Desafio para nós, para que lado nós vamos olhar? Para o pecado ou para o Senhor e a sua glória? Toda vez que eu falo sobre isso, eu tenho uma vontade enorme de correr para a direção da glória do Senhor. Quem já provou da glória de Deus, quem é cristão, sabe que a presença dEle tem sabor e prazer incomparável. E sabe que não deve estar em outro lugar.
Por isso, o segredo não é desafiar o pecado. O segredo é dar as costas para o pecado e ir na direção do Senhor. Essa é a fórmula da vitória. E só é possível por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. E quando termina a obra de santificação na nossa vida? Quando? Tem 2 estágios aí nesse final de obra. O primeiro deles é que ela é completada na morte, a santificação na nossa alma. Não tem mais o que fazer na nossa alma. Nos tornamos santos. Mas o segundo estágio é quando o Senhor Jesus voltar, porque aí o nosso corpo vai provar disso por completo. O primeiro estágio é a alma, o segundo estágio é o corpo. Se nós entendemos que a nossa alma é salva e que o corpo também será glorificado, e nós cremos nisso, então tem 2 estágios. Termina o processo de santificação na minha alma com a minha morte ou com a volta do Senhor Jesus Cristo. Encerrou. Santo. Santo, por completo. Não tem mais pecado. Não tem mais fraqueza. Não tem mais choro nem ranger de dentes. Não tem mais dor. Mas essa santificação completa no corpo só se dará quando Cristo voltar. Quando Ele vier para julgar vivos e mortos. Então, enquanto a gente estiver nesse corpo corruptível, a obra vai estar sendo realizada. Vai estar acontecendo, é um processo que não tem fim. Dentro disso, irmãos, eu não sei se eu coloquei aí nas anotações, no esboço, mas tem um teólogo, um escritor, Strong, e ele diz assim: a salvação é algo que acontece, algo que pertence ao passado, ao presente e ao futuro. Salvação nos trata no passado, no presente e no futuro. O fato passado é a justificação. O processo presente é a santificação. E a consumação futura é a redenção e glória. 3 partes, 3 estágios. Justificação, santificação, redenção e glória. Passado, presente e futuro. Todo o tempo envolvido no projeto, no processo de salvação. O autor da santificação, quem que é? Deus. Qual pessoa da Trindade? O autor da santificação é o Deus triuno. Mas a Bíblia atribui particularmente ao Espírito Santo, nas Escrituras a gente encontra isso, Romanos 8, 15, 1 Pedro 1, 2, que é a ação do Espírito em nós. Então o Espírito Santo nos convence, ele trabalha em nós, é o Espírito quem age dentro de nós para a santificação. Por quê? Porque é ele quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem traz à nossa mente lembranças. É o Espírito Santo quem intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que aponta para nós o caminho, que traz luz para nós. Então é obra dele dentro de nós. Por mais que o homem tenha o privilégio de cooperar com o Espírito de Deus, ele só pode fazer isso em virtude das forças que o Espírito lhe comunica dia após dia. A gente vai falar já, bem brevemente, sobre a ação de Deus e a nossa participação na santificação. Mas que fique claro desde já. Alguns teólogos, inclusive, eles entendem que toda a santificação é trabalho de Deus, é ação de Deus, não cabe nada ao homem, à mulher, ao ser humano. Nós entendemos que sim, cabe a nós uma parte. Mas até essa parte que nos cabe, nós somos dependentes da orientação, do tratar, do mover do Espírito Santo em nós. 3 instrumentos que
que o Espírito Santo utiliza para a santificação na nossa vida. Qual o primeiro deles? A própria palavra de Deus. Tudo começa com a palavra de Deus. Tudo. É o principal meio usado pelo Espírito Santo para trabalhar e fazer em nós a obra da santificação. Ela nunca vai se completar nessa vida por causa do pecado que ainda permanece em nós. Mas ela vai sendo feita pela palavra em nós. É ao conhecer a palavra que a gente vai conhecendo os nossos pecados. É a palavra quem revela por onde devemos ir, qual o caminho trilhar. É a palavra que aponta o caminho certo. Tudo é a palavra. É a palavra quem vai estimular a gente para a atividade espiritual. É ela que vai colocar na gente o motivo certo, vai dar as intenções, os incentivos. E ela vai dirigir a gente mostrando as proibições, trazendo exortação e trazendo os exemplos. 2 Pedro 1, versículos 3 a 4. Eu vou convidar os homens estão quietinhos hoje, né? Lê para mim, por gentileza, esses 3 versículos. 2, aliás. Pode ler. Visto, nos têm sido doadas pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Tudo é pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é útil para ensino, para correção, para exortação. Tudo é a partir da palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra. Agora, me diz uma coisa. Como crescer em santificação se não há busca pela palavra? Como crescer em santificação se não há leitura da palavra? Como caminhar nesse processo de santificação se eu não mergulho na palavra? É por isso que alguns vivem em estágios diferenciados da santificação, porque mergulham na palavra. Você nunca vai descobrir prazer numa coisa que você nunca provou. Você nunca vai provar quão bom é se você não mergulhar. Nunca. Eu sei que tem gente aqui que já mergulhou no Mar Morto. Nunca fui. Mas já fui em Olímpia, que tem uma piscina cheia de sal que você flutua. Falei, se eu não posso ir ao Mar Morto, vou até Olímpia. Como que é esse negócio? Você tem que provar? Mas não afunda mesmo? Então, vai lá para você ver. Vai lá para você ver. Vamos montar uma excursão, você me leva junto, e eu te mostro como é que é. Você vai lá, você prova. É isso. Você nunca vai descobrir o poder de transformação que a palavra de Deus tem se você não mergulhar na palavra. E tudo começa pela palavra. O segundo meio em que o Espírito Santo usa, o segundo instrumento para trabalhar e produzir santificação em nós, são os sacramentos. É por isso, irmãos, que a gente passa pelo batismo, e é por isso que o cristão deve ser batizado, e o cristão batizado deve participar da ceia. Nós aqui na nossa comunidade, talvez a igreja que você frequenta seja em dia diferente, não tem problema, mas aqui a gente faz uma vez por mês por uma questão de organização, por questão de reunir toda a família em torno da mesa, e é sempre o primeiro domingo. Primeiro domingo é uma data inegociável. Se não morreu ninguém na sua casa, se você não tem uma viagem marcada, não é férias, que você está viajando, está longe de casa, você precisa estar na sua igreja, na sua comunidade, no dia em que tem a ceia. Por quê? É através dela que nós somos nutridos. O Espírito Santo usa a ceia para alimentar dentro de nós muitas coisas e para a gente crescer em santificação.
É um tempo que a gente come na mesa juntos, com irmãos e irmãs diferentes, histórias diferentes, momentos diferentes, circunstâncias diferentes. Mas aqui a gente nutre a nossa fé, a nossa comunhão. Nós somos nutridos. A comunhão ela precisa existir na vida de todo regenerado, com o resto da família da fé. E os sacramentos são um símbolo que nós temos que participar. Eles selam para nós as mesmas verdades expressas na palavra de Deus de uma forma verbal. A gente precisa participar. Quem ainda não é batizado, precisa correr atrás. Se você já entendeu quem é Jesus, o Espírito já te convenceu disso, a obra dele, que só ele é Salvador, e ninguém mais pode fazer isso por você, você precisa ser batizado. E depois de batizado, você precisa participar da ceia. Promover comunhão, alimentar a comunhão. A terceira forma que o Espírito Santo usa para nos santificar, para promover a santificação em nós, é essa direção providencial. A direção providencial é o seguinte: ele cria meios, cria formas com dores, muitas vezes com frustrações, com coisas que a gente não espera, ou com realizações, com presentes para nós, para promover em nós a santificação. Gente ingrata, por mais que receba, vai ter dificuldade em agradecer. Talvez só perceba que deixou de agradecer quando não tem mais. Já viu gente chorando na frente de caixão depois que a mãe morre ou o pai morre? Aí vai dizer, não vou conseguir viver sem você. Mas viveu 40 anos sem falar um A. Nunca teve uma palavra de gratidão. Nunca. Deus, ele promove para nós, o Espírito Santo age na nossa história. Ele vai providenciando situações favoráveis ou situações adversas para trabalhar em nós o que precisa ser trabalhado, para a gente crescer. Salmo 119, 71, juntos, a uma só voz. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Testemunho do salmista. Eu aprendi dos teus decretos através da aflição. Agora, talvez o ponto que pudesse dar alguma polêmica, mas a gente já veio falando sobre ele desde o início. Como que Deus e o homem cooperam, trabalham para a santificação? É um processo que começa na ação de Deus em nós pelo Espírito Santo, e a partir daí a gente participa junto. Lógico, já disse, os papéis não são iguais, são diferentes. A gente só coopera com Deus de maneira para condizer, ser condizente com a condição que a gente tem de nova criatura, criaturas de Deus. E aí o papel de Deus, bem resumidamente, é papel principal, é do Senhor. Deus disciplina os seus filhos, Deus exorta, Deus trata, Deus ele cuida, Deus sara. E aí o Senhor Jesus conquistou a nossa salvação para nós, sendo exemplo para nós, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. É a ação do Senhor em nós, é Cristo quem faz, dá o início, o Espírito Santo quem aplica em nós. Ele atua dentro da gente, ele nos transforma, como eu já disse, ele nos santifica, ele nos dá a maior santidade na vida, ele quem convence do pecado, ele quem dá condições para a gente se arrepender e confessar, é obra dele. Esse é o papel do Senhor. E o nosso papel? Qual será o nosso papel na santificação? 2 papéis que a gente desempenha na santificação, eu queria que você atentasse para isso. O primeiro papel é passivo. Passivo.
aí a gente vê a nossa total dependência de Deus na nossa santificação. Eu deixo e vejo o Senhor trabalhando na minha vida, porque Ele quem dá o início, e Ele começa a agir, e muitas vezes eu não tenho o que fazer. Enquanto passivos, o papel que a gente desempenha na santificação, a gente vai ver alguns textos que falam sobre isso, Romanos 6, 19 e o 12, 1, que diz assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Eu ofereço o membro, é Ele quem faz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu ofereço a Ele, eu entrego nas mãos dEle, e Ele faz. Ele ainda continua trabalhando. O meu papel é deixar Deus agir em mim. Papel passivo. Mas tem aqui uma participação ativa. Uma parte que a gente precisa agir, funcionar, trabalhar. Romanos 8,13, você podia ler comigo? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Presta atenção, é muito importante você atentar para isso daqui. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo está dizendo aqui que é o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, que a gente consegue mortificar a carne. Eu só consigo mortificar a minha carne, os meus desejos naturais carnais, pelo Espírito Santo. Mas presta atenção, não é ao Espírito Santo que se ordena mortificar os feitos do corpo. Ele não está dizendo que o Espírito Santo é quem tem que mortificar. Quem tem que mortificar? O corpo. Nós. Nós é que matamos a nossa vontade. Deu para entender? É a gente que mata a nossa vontade. É a gente que decide do que a gente vai se alimentar. O que a gente vai ingerir. Quando você, eu não sei se você toma água gelada, mas quando você abre a geladeira para tomar água e tem lá um refrigerante, ou tem um suco de caixinha, porque se for suco natural a disputa até que é válida, né? Mas tem um suco de caixinha. E você tem que escolher água, refrigerante ou suco. Eu já vou confessar para você a minha fraqueza, que eu já sinto até borbulhar o gás do refrigerante na minha boca. E como difícil que é tomar água nessa hora. Aí eu viro e falo assim, não, só dessa vez eu vou tomar um refrigerante. É zero, sempre é zero, em casa não tem açúcar. Só dessa vez. Na próxima vez que eu voltar na geladeira, o que vai acontecer? Vai borbulhar de novo, vou sentir as bolinhas do gás na minha boca. Eu tenho que escolher pegar a garrafa de água. Entendeu a nossa participação? Ela é ativa. Eu tenho que escolher pegar a água, porque se eu não escolher, ela não vai vir sozinha para o meu copo. Ela não vai vir sozinha para o meu copo. Tem horas que eu acho que o Guaraná veio sozinho para o meu copo. Foi tão automático, tão rápido, nossa. Né? Eu estou tão ágil nisso, em fazer e achar que não foi eu que fiz. É a sua participação ativa. Eu preciso trabalhar, eu preciso mortificar a minha carne, eu preciso mortificar o meu corpo. É o Espírito Santo quem me dá condições para isso, mas é uma obra minha, é um trabalho que eu preciso fazer. E aí, para a gente terminar, é de extrema importância que sejamos passivos na confiança de que Deus é quem nos santifica e que sejamos ativos na busca dessa santificação diária. De novo, eu coloquei no esboço essa frase? Não? Então guarda, depois você vai receber pelo WhatsApp lá, mas
eu queria que se atentasse pelo menos para hoje. É de extrema importância que nós sejamos passivos na confiança de que é Deus quem nos santifica e sejamos ativos na busca dessa santificação diária. Eu vou lutar por esse negócio. Eu quero mais de Deus. Nós cantamos o hino 135. Mais de Cristo eu quero ter. Eu vou buscar isso intensamente, com toda a minha força, com toda a minha energia. Se nós negligenciarmos o esforço ativo de obedecer a Deus, nos tornaremos cristãos passivos, indolentes. Se negligenciarmos o papel passivo de confiar em Deus e de nos oferecermos a Ele, nós nos tornamos orgulhosos e excessivamente confiantes em nós mesmos. Tem um papel ativo, um papel passivo, e eu preciso organizar isso. Para terminar, talvez você esteja aí pensando, como que eu posso ser um cristão se eu ainda luto com a minha carne? Como que eu posso ser um cristão verdadeiro se eu ainda luto com a minha carne? Há ocasiões em que todo cristão vai se perguntar isso. Como ser cristão se eu ainda luto com a minha carne? Então vou te dar a resposta. Se a gente tem andado com Deus por longo tempo, se nós chegamos até aqui, a gente pode achar conforto em olhar para o decorrer da nossa vida, tudo que já foi, e reconhecer que Deus nos tem moldado, e Ele tem nos dado progresso, crescimento real na vida cristã. Mas ser moldado e levado à maturidade espiritual é uma experiência de longa duração. É uma experiência de longa duração. Nós temos a tendência de buscar satisfação instantânea e de querer que a coisa aconteça no estalar dos dedos, né? A gente quer saber como a gente pode ser santificado em 3 passos fáceis. Mas não existem 3 passos fáceis para a santificação. Ela é um processo que dura a vida toda e envolve da nossa parte uma enorme quantidade de labor, de trabalho, de esforço. Leva a vida toda e eu preciso lutar por isso. Quem diz isso é um teólogo, Sproul. Ele dá essa resposta. Com isso, nós não estamos propondo que nós podemos viver pecando. A gente já viu que não. Mas o desafio é olhar e perceber que você cresceu. Que você cresceu em Jesus. Que você cresceu na santificação. A santificação, ela produz em nós profunda alegria. A vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo, traz para nós uma alegria que não dá para conter. Um gozo incalculável. A santificação produz profunda alegria na gente. Eu queria convidar você para ler comigo 1 João 3,3. E a si mesmo se purifica. Desculpa. Achei que todo mundo sabia de cor, foi isso. Leia comigo. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Alimenta a esperança. Não desista. Continue lutando contra o pecado. Vença o pecado. Dê glórias ao Senhor. Mas caminhe de joelhos, meditando na palavra e alimentando a vida de oração. Amém? Vamos orar. Mesmo assentados, convido você para fechar os seus olhos e dar uma resposta a esse capítulo sobre a santificação. Você tem desafios aí, você coloca diante de Deus. Você tem vitórias, coloca diante de Deus. É uma obra dele, mas ele nos envolve. Tem a nossa participação. Talvez você precise procurar um homem, uma mulher, pessoas amadurecidas na vida cristã, para te acompanharem, para viverem com você, conviverem,
para participarem desse processo, o Espírito Santo pode usar, além da palavra, além da própria voz dele, ele também usa homens e mulheres que estão nesse processo para abençoar outros homens e mulheres que também estão nesse processo.